Bom dia pessoal, vamos para as análises dos jogos desta quinta-feira, 2 de junho de 2022. Mas primeiro vamos dar uma conferida na lista de terça-feira. E na lista de terça-feira tinha apenas o over mais de 2 gols no jogo Red Bull Bragantino contra o Goiás e não bateu. A equipe do Goiás venceu essa partida por 1-0. A equipe do Red Bull Bragantino jogou melhor, até fez um gol no final do jogo, mas foi anulado pelo árbitro. Na minha opinião, o gol seria legal, mas não tem o árbitro de vídeo ainda nessa fase da Copa do Brasil. E depois de 26 cobranças de pênaltis, a equipe do Goiás se classificou para as oitavas de final. Então a lista de terça-feira ficou aí com um jogo e um erro. Vamos agora para as análises dos jogos desta quinta-feira. É uma quinta-feira com muitos jogos bem complicados, primeira rodada da Nations League, as principais seleções vêm aí com seus principais jogadores em reta final de temporada e é preciso ter um pouco mais de atenção quanto a isso. E vamos começar com República Tcheca contra a Suíça. As equipes se enfrentaram em 2008, vitória da República Tcheca por 1-0. A seleção da República Tcheca ainda não venceu em 2022, foram 2 jogos, uma derrota e um empate. Perdeu para a Suécia por 1-0 e empatou com o País de Gales por 1-1. A equipe da Suíça também não venceu em 2022, foram 2 jogos, uma derrota e um empate. Perdeu para a Inglaterra por 2-1 e empatou em casa contra o Kosovo. Eu vou deixar esse jogo fora da lista, que tem tudo para ser um jogo bem complicado. No mesmo horário tem o jogo Espanha contra Portugal. A seleção da Espanha é favorita com uma odd de 2,10. O mercado de gols, o over mais de 2,5 com uma odd de 2,20. Os últimos jogos entre eles são 3 empates, 2 por 0-0 e 1 3-3. Em 2022, a seleção espanhola fez 2 jogos, venceu os 2, 5-0 na Islândia e 2-1 na Albânia. A seleção portuguesa venceu os 2 jogos em 2022, 3-1 na Turquia e 2-0 na Macedônia do Norte. Aqui é um jogo 100% para leitura, eu vou deixar fora da lista. A Espanha troca muitos passes, mas às vezes sem tanta objetividade e eu vou tentar trabalhar o lei Espanha nesse jogo. Mas para isso a seleção de Portugal precisa ter a marcação um pouco mais avançada, porque se a Espanha ficar trocando passes ali na frente da área, o risco de tomar um gol contra a posição é muito grande. Dando sequência, Israel contra a Islândia. Os últimos jogos entre eles, vitória do Israel por 3-2 em 2010, tem bastante tempo que aconteceu essa partida. A seleção israelense em 2022 tem 2 jogos, uma derrota para a Alemanha por 2-0 e um empate contra a Romênia. E a seleção da Islândia em 2022 já tem 4 jogos, são 2 derrotas e 2 empates. A seleção de Israel é uma boa seleção, ficou fora da Copa do Mundo por pouco, fez uma boa campanha nas eliminatórias, é um time bem organizado. Eu vou colocar a seleção do Israel em back. Aqui também pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. O over mais de 2,5 está com uma odd de 2. Aqui eu vou colocar também o over mais de 2,25. Se sair 2 gols, perde a metade da stake. Se sair 3, ganha. Dando sequência, Sérvia contra a Noruega. Os últimos jogos entre eles, vitória da Sérvia por 2-1. A Sérvia em 2022 jogou contra a Dinamarca e perdeu por 3-0 e venceu a Hungria por 1-0. Nos últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. A seleção da Noruega em 2022 tem 2 partidas com 2 vitórias, venceu a Armênia por 9-0 e venceu a Eslováquia por 2-0. Nos últimos 10 jogos tem 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A Sérvia é favorita com uma odd de 2,20. Aqui eu vou dar uma olhada na odd de gols. O over mais de 2,5 desse jogo está com uma odd de 2,30. E nesse jogo eu vou colocar o over mais de 2 gols. Dando sequência, Eslovênia contra a Suécia que não tem mais o Ibra. Os últimos jogos entre eles, empate em 0-0. A Eslovênia em 2022 tem 2 partidas, empatou por 1-1 com a Croácia e 0-0 contra o Catar. A Suécia em 2022 venceu a República Tcheca por 1-0 e perdeu para a Polônia por 2-0. Vou ficar fora desse jogo. Dando sequência, Chipre contra o Kosovo. As equipes não se enfrentaram ainda. O Chipre nos últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, 2 empates e 7 derrotas. A equipe do Kosovo também não tem uma race muito bonita nos últimos jogos. Estou fora desse jogo. Irlanda do Norte contra a Grécia. Os últimos jogos entre eles, vitória da Irlanda do Norte por 3-1.
vitória da Irlanda do Norte por 2-0, vitória da Grécia por 1-0. Tem mais algum jogo aqui? Tem mais um jogo. Vitória da Grécia por 2-0. Nos últimos 4 jogos, 2 vitórias da Grécia e 2 vitórias da Irlanda do Norte. Mas nos confrontos mais recentes, quem tem levado a melhor é a seleção da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, em 2022, venceu a seleção do Luxemburgo por 3-1 e perdeu em casa para a seleção da Hungria. A Grécia, em 2022, jogou 2 vezes, perdeu fora de casa para o Montenegro e venceu a Romênia fora de casa. Aqui eu nem vou olhar o mercado de gols, deve ter odds altas, mas justifica. A equipe da Grécia não faz muitos gols, também não é de tomar muitos gols. Estou fora desse jogo também, dando sequência. Bulgária contra a Macedônia do Norte. Os últimos jogos entre eles, vitória da Macedônia por 2-0 e vitória da Bulgária por 2-0. A seleção da Bulgária em 2022 perdeu para o Catar por 2-1 e perdeu para a Croácia por 2-1. Já são 4 jogos sem vencer. A seleção da Macedônia do Norte em 2022 venceu a Itália por 1-0 e perdeu para Portugal por 2-0. E aqui eu vou colocar a seleção da Bulgária em lei. Aqui também pode ser interessante para buscar alguma coisa no mercado de gols. Se o jogo começar bem movimentado, as odds já estão bem altas. Dando sequência, Geórgia contra Gibraltar. A equipe da Geórgia com uma odd de 1,06, não tem o que fazer nesse jogo. Os últimos jogos entre eles, vitória da Geórgia por 3-2, vitória da Geórgia por 3-0 e vitória da Geórgia por 4-0. A Geórgia vem de uma sequência boa aí, são 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Gibraltar, nos últimos 10 jogos, não tem nenhuma vitória, são 7 derrotas e 3 empates. E para fechar os jogos da Nations League nesta quinta-feira, Estônia contra o San Marino. Os últimos jogos entre eles, vitória da Estônia por 2-0 e empate em 0-0. A seleção da Estônia ainda não venceu em 2022, são 2 jogos, 1 derrota e 1 empate. E a seleção do San Marino, nos últimos 10 jogos, são 10 derrotas. A Estônia, com essa odd de 1,06, eu vou colocar a Estônia em lei. Sinceramente, eu não acredito muito que vai bater. A seleção do San Marino é muito fraca, mas esse é o tipo de entrada que a gente faz, porque se dá certo, ganha muito com pouco, e se der errado, não perde muito. Dando sequência, temos também La Liga 2, Playoffs, eu vou ficar fora desse jogo, Girona contra o Eibar. E temos também Campeonato Brasileiro da Série B, Vasco contra o Grêmio. A equipe do Vasco nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Vasco ocupa a 2ª colocação com 17 pontos e o Grêmio na 5ª colocação com 13 pontos. Os últimos jogos entre eles, vitória do Grêmio por 4-0, empate em 0-0 e vitória do Grêmio por 3-1. A equipe do Vasco vem de vitória, venceu o Brusque em casa por 2-0 e o Grêmio vem de empate contra o Vila Nova em 0-0. O Vasco é favorito com uma odd de 2,55 contra uma odd de 2,70 do Grêmio. A equipe do Vasco ainda não perdeu no campeonato, é a única equipe que não perdeu. O Grêmio nos últimos 4 jogos pelo Brasileirão não tem nenhuma vitória, são 3 empates e 1 derrota. São 2 equipes que tomam poucos gols e 2 equipes que também fazem poucos gols. Eu vou deixar fora da lista. Guarani contra o Vila Nova. A equipe do Guarani na lanterna do campeonato, nos últimos 5 jogos tem 4 empates e 1 derrota. E o Vila Nova na 18ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Os últimos jogos entre eles, empate por 2-2, empate por 2-2 e vitória do Vila Nova por 4-1. A equipe do Guarani vem de uma derrota, perdeu para o Sampaio Corrêa fora de casa por 2-1, depois de 4 empates consecutivos. A equipe do Vila Nova vem de um 0-0 em casa contra o Grêmio, 0-0 em casa contra a Chapecoense e perdeu fora de casa para o Sampaio Corrêa por 2-0. Nos últimos 3 jogos, a equipe do Vila Nova não marcou nenhum gol. Vou ficar fora desse jogo também, dando sequência, Sport contra a Ponte Preta. A equipe do Sport na 4ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe da Ponte Preta na 16ª colocação, nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Os últimos jogos entre eles, vitória do Sport por 2-1, empate em 2-2 e vitória da Ponte por 1-0.
A equipe do Sport vem de derrota, perdeu em casa para o CRB por 1-0, depois de empatar fora de casa contra o Novo Horizontino por 0-0. A equipe da Ponte Preta vem de um empate em casa contra a Chapecoense por 0-0, depois de perder fora de casa para o Bahia por 2-1. Eu vou deixar esse jogo fora da lista também, a Série B é muito complicada. Então a lista de quinta-feira ficou aí com Beck Israel, Lei Bulgária, Lei Estônia, Israel e Islândia over mais de 2,25 gols, Sérvia contra a Noruega over mais de 2 gols. É isso aí galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.